Olá, pessoas virtuosas! Eu espero que vocês estejam gostando desse nosso grupo. É um grupo diferente, eu nunca fiz um grupo como esse, mas ele também tem um objetivo muito particular. E para a prática de hoje eu quero fazer algumas reflexões com vocês. Vocês já pararam para pensar e se perguntaram por que estão aqui? Por que são como são e estão vivendo neste momento do planeta? Qual é o sentido de tudo isso? Para que a gente nasce? Para que a gente cresce? Para que a gente sofre? E para que a gente morre? Para que a gente fica doente? Algumas pessoas passam por tantas dificuldades e outras nascem com tantas facilidades, mas não tem uma que não tenha problema. Já pararam para pensar nisso? Não tem a ver com classe social, muito ou pouco dinheiro, cor, beleza física e idade. Todos, em todas as fases da vida, passam por momentos bons e momentos ruins, por dificuldades e momentos em que tudo parece acontecer muito fácil. Você já parou para pensar nisso? E você sabe, você tem um porquê para você? Qual é o seu porquê de existência? Porque ainda que a gente não tenha certeza, que nem a ciência explica completamente essa história do quem que eu sou, oncotor, proncovô, né? Ainda que a gente não tenha chegado num ponto científico que esclareça isso, que é o que nos dá uma certa segurança, a ciência disse, a ciência falou e a ciência já errou tantas vezes, a ciência se equivoca ainda muitas vezes. Quantas barbaridades já foram feitas em nome de uma verdade científica que não era verdade nenhuma? Então a gente ainda está em processo, né? Meio que um bebê engatinhando sobre as verdades dessa existência, dessa vida. E uma coisa que me fez pensar a respeito desse tema para trazer hoje para a prática é que aquilo que a gente acredita é a nossa verdade. Então a história que eu conto para mim, na minha cabeça, a respeito de onde eu vim, para onde que eu vou, eu acreditando nela é o que me basta para ter uma vida que, ainda que não tenha um sentido declarado, confirmado, validado, me dá uma certa segurança para seguir. E isso me deixa assim, pensando, né, naquela frase do Henry Ford sobre aquilo que você pensa que é ou que pode, e aquilo que você pensa que não é ou que não pode, você está certo, para um ou para outro, porque é aquilo que você acredita que vai valer para que você se comporte, se expresse no mundo de acordo com aquela crença. E nós temos crenças que são muito limitantes a nosso respeito. Então vocês sabem que eu atendo individualmente várias pessoas, graças a Deus. Muitas pessoas abençoadas que me ajudam a crescer enquanto ser humano, na medida em que eu aprendo com elas o tanto que elas aprendem comigo também. E essas pessoas chegam, na maior parte das vezes, com uma percepção a respeito de si mesmas muito equivocada. E isso é algo que dificulta o processo num primeiro momento. E para mim esse é um dificultador que eu preciso conciliar com a pessoa para que ela perceba que ela pode ir além daquela imagem que ela está trazendo para mim dela mesma. E na maior parte das vezes, para não dizer todas, quando a pessoa chega para mim, porque ela vem movida por um problema, por uma questão, por uma situação, nunca é ela. É o trabalho, é o chefe, é o marido, é a esposa, é o filho, é a idade, é a doença. Nunca é ela. Sempre é algo externo que resolveu pegá-la para a cruz, para Cristo, essa expressão, né? Me pegou para Cristo, para me crucificar, para me fazer sofrer. É nesse sentido. E na medida em que a gente vai conversando e ela vai percebendo que ela tem uma grande parte de responsabilidade naquilo que está acontecendo na vida dela, e ela assume isso. É claro que não é tão fácil assumir, né? Muitas vezes a pessoa tem uma certa resistência, porque ninguém consegue acreditar que
ela mesma provoque situações ruins na vida dela. As boas todo mundo assume, fui eu mesmo que fiz, eu mesmo que quis, mas as ruins, aquelas que nos trazem situações difíceis, as pessoas têm dificuldade de aceitar. Então, o meu trabalho nesse primeiro momento é ajudar essa pessoa a tirar os véus da ilusão que ela criou a respeito dela, acreditando que era verdade. Coisas que disseram para ela que ela era, que ela sempre foi, que ela nasceu assim, e ela foi comprando várias informações. Nem todas são ruins. Muitas dessas informações são crenças extremamente impulsionadoras, positivas e que ajudam a pessoa no caminho da sua realização. Mas tem aquelas também que são limitantes, que nos sabotam, que nos boicotam, que são auto-engano, são verdadeiros engodos e que a gente jura que é verdade. E o universo é muito generoso comigo, porque depois de um tempo trabalhando com aquela pessoa, quando ela olha para trás e faz uma autoavaliação do processo dela, ela fala assim: meu Deus, como é que eu podia ser daquele jeito? E essa transformação, ela percebe que foi ela que fez. Não tem como ninguém fazer isso pela pessoa, porque o processo é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, eu tenho um porquê que baliza as minhas escolhas ao longo dessa jornada. O meu porquê, e desde pequeno tenho essa tendência de acreditar nesse porquê, eu acredito que a gente nasceu para aprender a ser bom. E durante muito tempo, acreditando nisso, eu era a boazinha. Eu procurava ser sempre aquela que ajudava todo mundo, que fazia tudo para todo mundo, que agradava todo mundo. Mas por trás disso tinha uma expectativa minha de que as pessoas fizessem a mesma coisa por mim, ou minimamente gostassem muito de mim. Era uma barganha, não era uma coisa genuína, não era uma coisa ser boa porque eu gosto de ser boa, mas tinha um toma lá da cá, que é muito comum nas nossas relações, porque a gente aprende esse tipo de relacionamento de afeto. Eu dou amor para receber amor. Do mesmo jeito que eu dou, eu quero que o outro me dê também, né? E não é disso que eu estou falando. Então, hoje, o meu porquê de ser boa, né? De ser do bem, de querer fazer coisas que sejam contribuição para o mundo, e a minha ousadia foi crescendo, era ser boa para outras pessoas, era ser boa para os meus filhos, era ser boa para a minha família, depois passou a ser boa para todos que passassem pela minha vida, hoje é para o planeta, né? Hoje eu tenho a intenção de ser uma pessoa que faz o bem para o planeta, com a sua existência e com o pedaço que lhe cabe expressar e realizar, atingir outras pessoas, que atingindo outras tantas, isso se reverbere de uma maneira que o planeta inteiro seja beneficiado. E isso, pessoas, não é uma pretensão absurda, porque é assim que funciona. Tudo que acontece, de pequenininho a grande, positivo ou negativo, impacta tudo e todos. Em alguns lugares onde aquilo aconteceu com um impacto menor ou maior, em outros lugares um pouco menor, porque está mais distante, mas impacta do mesmo jeito. Eu poderia dar N exemplos para vocês, mas eu tenho certeza que vocês já entenderam que isso é verdade. E por que eu acredito nisso? Porque eu já vivenciei isso muitas vezes, e vocês também já vivenciaram. Quer ver como eu acredito que vocês já vivenciaram a seguinte situação? Você chega numa festa, né? E a festa tá meio parada, a música tá lá tocando, ninguém dançando, a mesa lá colocada, ninguém comendo. Aí uma pessoa chega e começa: e aí, gente, essa música é legal, vamos lá, dança aí. Pô, vou pegar um salgadinho desse aqui, hein? Daqui a pouco a festa tá ali, toda em torno daquela pessoa. E ela pode até sair dali, mas a energia que ela emanou para trazer as outras para o salão, para a mesa e para o se soltar, ela fica no ambiente, ela transformou aquele ambiente. E com certeza também vocês já viveram situação ao contrário. Estava todo mundo muito bem, estava tudo alegre, o pessoal conversando, descontraído, chegou uma pessoa e desarmonizou todo o ambiente. Então, olha o poder que a gente tem com a nossa energia, e se a gente a utiliza de maneira consciente e intencional para o bem, olha o que a gente pode fazer. É incrível, né? Então, hoje a gente percebe que isso é ainda mais fácil quando a gente olha para o poder das mídias sociais. Um vídeo viraliza,
todo mundo comenta, compartilha e se emociona e também fica com raiva, porque é compartilhado de tudo um pouco. Então a gente precisa ser muito seletivo em relação a isso. Eu já falei com vocês sobre esse aspecto, porque impacta a nossa frequência vibratória, e a nossa frequência vibratória impacta o ambiente que a gente está e todas as pessoas ao nosso redor. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, não só com a gente, mas também com aquilo que eu estou emanando energeticamente, que muitas vezes nem consciência eu tenho que estou fazendo, né? Por que eu acredito nisso? Porque crença é crença, é que nem gosto, não é? Por que tem pessoas que acreditam numa religião e não na outra? Elas escolheram acreditar. É escolha. Toda crença, ela se constrói a partir de uma escolha que eu fiz de que, isso aqui é a verdade. Ainda que eu não esteja pensando dessa maneira na hora que eu escolho, mas é isso que a gente faz quando a gente escolhe acreditar em algumas informações, não em outras. E toda escolha, ela pressupõe uma perda, né? Quando eu escolho vir por esse caminho, eu deixei de percorrer vários outros. Então, tudo isso que eu não escolhi, eu joguei fora, eu rejeitei, eu perdi de usar. Mas não é uma perda sofrida, é uma perda consciente, porque era esse o caminho que eu queria, tá? Então, toda perda, ela exige que a gente deixe de lado aquilo que eu não escolhi, aquilo que eu escolhi não viver. E isso a gente faz o tempo inteiro, o tempo todo, com pequenas coisas e grandes coisas. Não é só em decisões do tipo ficar nesse trabalho ou mudar, morar nessa casa ou ir para outro estado, mas também assim, durmo mais um pouco ou levanto agora? O celular tocou. Levanto mais 15 minutos. Isso também é escolha. E vai impactar em todas as outras coisas que você for fazer naquele dia. Porque se você levanta 15 minutos antes, tem muita coisa diferente do que 15 minutos depois. Por mais que a gente ache que 15 minutos parece pouca coisa, mas às vezes 1 minuto ou até menos, em segundos, coisas deixam de acontecer porque você ou atrasou ou se adiantou. Então, foi feito um estudo do que virtudes, né, as pessoas deveriam ter, ou o que faria com que as pessoas fossem melhores, fossem mais felizes, fossem mais fortes, fossem mais determinadas, fossem mais virtuosas. E nesse estudo, os pesquisadores da psicologia positiva investigaram heróis de todos os tempos, de todas as civilizações, e levantaram que características eles apresentavam. Então, todas as qualidades que os heróis de todos os tempos, sejam esses heróis mitos ou realidade, pessoas que existiram e foram caracterizadas, consideradas heroínas, né? Essas pessoas apresentavam características semelhantes, que foram agrupadas em 6 virtudes. E essas virtudes, cada uma com um conjunto de qualidades chamadas de forças de caráter. Eu vou deixar nesse vídeo um link para que você faça um teste e avalie como estão hierarquizadas essas 24 forças de caráter que foram descobertas pela psicologia positiva. Usando essas forças nos meus atendimentos, o que eu percebo é que as forças que estão em primeiro lugar, quando a gente faz o teste, elas são o nosso ponto forte, elas são aquilo que a gente tem de melhor. E a gente as expressa de maneira tão espontânea que a gente nem se dá conta. Em compensação, as que estão colocadas em último lugar, as 5 últimas, são aquelas forças que a gente não expressa, que a gente não percebe que tem ou que saiba fazer, e são virtudes que eu não tenho, algumas vezes até, conhecimento de como que eu expresso. Como é que eu posso ser uma pessoa mais humilde, por exemplo? Às vezes a humildade está lá em 24º, 23º lugar, uma das últimas, lembra? Eu falei 24 forças de caráter. Se eu coloco um teste que me hierarquiza como que elas estão em mim, na minha expressão no mundo, as 5 últimas são as minhas mais fracas. Eu gosto muito da professora Lúcia Galvão e eu vou compartilhar alguns vídeos dela com vocês também. É uma filósofa incrível. E ela diz que o ser humano nasceu para desenvolver virtudes humanas. Simples assim. Porque tudo no universo tem uma razão.
de existência. Todos os animais, todas as plantas, tudo acontece de uma forma por uma razão. E o ser humano, a existência dele, como um ser que pensa sobre o seu próprio pensamento e que vem evoluindo e fazendo transformações no planeta e criando coisas, ele nasceu também com um desafio de ser humano. E para ela, ser humano, aquilo que o diferencia de todas as outras coisas terrenas, é ser capaz de ser virtuoso e fazer o bem. E o planeta está longe da gente ter esse nível de pensamento coletivo enquanto seres humanos. Por isso que eu comecei perguntando por que vocês acham que vocês estão aqui, né? Qual é a função de cada um de nós nesse projeto chamado vida, que tem início, meio e fim. E pensar nesse aspecto de desenvolver determinada virtude pode ser interessante, porque aí a gente tem uma meta positiva e essa meta positiva pode impactar e até transformar toda a frequência vibratória do planeta, dependendo do quanto que a gente se desafia a ser mais e melhor ser humano. E a gente sempre pode melhorar, né, gente? Ninguém é perfeito, não tem ninguém que, por melhor que seja, tenha feito tudo certinho enquanto esteve por aqui ou quem ainda está. Por melhor que essa pessoa seja, ela sempre pode melhorar, sempre pode fazer um pouco mais ou deixar de fazer tanto e de uma forma ou de outra estar beneficiando sempre um maior número de pessoas. Então, eu vou deixar hoje e nas próximas, né, eu vou procurar aí estar trabalhando com vocês práticas de virtude. E uma virtude que não é fácil de ser feita, mas é muito importante, é a virtude do perdão. E para a gente aprender a perdoar, a gente precisa entender o que significa perdoar. Então, eu também recebo muitas pessoas que quando a gente chega nessa hora de trabalhar essa virtude, a pessoa fala, mas olha a minha situação, depois de tudo que eu te contei, você acha que eu posso perdoar essa pessoa? Achando que vai ter que voltar a falar com a pessoa, conviver com ela como convivia antes, com a ilusão de que ela era legal, de que ela era boa, de que podia confiar nela, e não é disso que se trata o perdão. Então, o perdão não significa que eu tenha que procurar a pessoa, conviver com a pessoa, pedir perdão a ela ou aceitar o pedido de perdão dela pessoalmente, não. O ato de perdoar, ele é individual, porque o pedido de perdão do outro não significa que eu o perdoe. Ou o meu pedido para ele também não significa que ele vai me perdoar. Mas eu preciso que essa coisa se resolva dentro de mim. Então eu me perdoo. Quando eu me perdoo por aquela experiência, ainda que a responsabilidade de tudo que aconteceu não tenha sido minha, eu também libero o outro para fazer o mesmo com ele mesmo. E quando cada um se libera dentro da sua perspectiva de responsabilidade do que aconteceu, os dois se liberam. Os dois ficam livres para seguir adiante. Enquanto isso não acontece, quando eu lembro daquela pessoa, vem aquela, fulano, fulano, né? Aquela expressão que a gente faz assim, fala no fulano, aí você, né? Vira os olhinhos para cima e tal. Então, enquanto essa energia de não é trabalhada, é como se a gente tivesse assim, ó, mesmo eu não falando com aquela pessoa nunca mais, mesmo eu nunca mais querendo saber dela, o que acontece é que ela fica presa na minha energia da raiva, do ressentimento, da mágoa, da tristeza, da decepção. E essas energias já estão também estudadas dentro da medicina e associadas a doenças como câncer, a doenças como doenças autoimunes, onde a própria pessoa cria um mecanismo, o que deveria ser um mecanismo de defesa vira um mecanismo de ataque e autodestrutivo e sem cura, porque perdeu essa capacidade de se curar e começa a se combater. Então, pessoas, essa prática é para que a gente comece um processo de desejar perdoar, tá bom? Eu vou liberar para vocês um áudio, né, em vídeo, onde vocês vão exercitar primeiro a bondade amorosa.
É uma meditação linda e eu tenho muitos depoimentos de pessoas que fazem essa meditação e falam: Fátima, que sensação maravilhosa que essa meditação traz. Ela não é muito grande, não chega a 20 minutos. Ela vai estar liberada para vocês num link no YouTube. Então, vocês acessem esse link depois de ouvir a explicação do porquê que eu estou trazendo essa meditação. Ela vai preparar vocês para na semana que vem a gente trabalhar as duas vertentes do perdão: o auto-perdão e o perdão ao outro. Mas primeiro eu preciso resgatar dentro de mim a bondade amorosa, porque é essa energia, essa frequência de qualidade, de virtude, que vai me levar a trabalhar o perdão sem muito esforço. Mesmo que seja uma situação de compaixão e de perdoar muito difícil para mim, e eu sei que existem situações, e vocês, claro, devem imaginar também, que são muito difíceis da gente considerar o perdão. Mas é possível. E quando a gente faz isso, a libertação é tão maravilhosa. Não é só para a gente nem para o outro, mas para o planeta inteiro. Tá bom, gente? Então eu espero que vocês gostem. Gostem dessa explicação, reflitam. Domingo eu vou abrir o grupo para que vocês coloquem suas dúvidas, questões. E na terça-feira da próxima semana, a gente aparece aqui com uma nova prática. Gratidão pela participação, beijo no coração de todos e até a próxima.